Quando a gente fala de saúde e exames de sangue, existem alguns exames que ajudam os médicos a identificar alguns problemas que podem vir a aparecer lá no futuro. Ou seja, basicamente o exame está falando, agora você está bem, mas daqui a pouco você pode ficar doente. E um desses exames é o dos triglicerídeos. No entanto, só dosar o triglicerídeo não é uma coisa suficiente. A gente tem que focar em dosar o triglicerídeo, o HDL, que é o famoso colesterol bom, e a gente faz um pequeno cálculo para entender qual é o risco dessa pessoa sofrer de doença lá na frente. Eu vou tentar explicar para vocês de um jeito bem fácil hoje para vocês entenderem o que é essa relação de triglicerídeos com colesterol bom e qual é a importância disso para nossa saúde. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante para você. E se você tem mais do que 60 anos, esse vídeo é praticamente obrigatório para você entender sobre saúde e como isso pode estar te afetando. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Antes da gente continuar, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu curtir e o seu comentário que são muito importantes. Não se esquece de ativar o sininho de notificações e, claro, se você gostar do vídeo, compartilhe esse vídeo. Ali embaixo do vídeo tem um botão compartilhar. Clicando nele, você consegue mandar esse vídeo para qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. É muito frequente quando a gente faz algum exame de sangue, no papel do resultado, vem ali a referência, né? A referência que o laboratório utiliza para te dizer como deveria estar o resultado. E isso facilita a vida do médico e também do paciente que já quer dar uma olhadinha no exame. Só que olhar só para a referência não é suficiente. Quando a gente olha o triglicerídeo, por exemplo, segundo a referência, os triglicerídeos têm que vir menor a 150 mg por decilitro. Só que se você pegar um triglicerídeo em 140, isso não significa que você está bem de saúde ou que a gordura no seu sangue está bem controlada. Na verdade, ele está apenas te dizendo que na hora que foi dosada essa gordura no seu sangue, você estava com ela em 140 mg em cada decilitro de sangue. Mas isso não está dizendo como se encontram as suas artérias, os seus vasos sanguíneos. Porque afinal de contas, por que a gente dosa a gordura no sangue? Porque a gordura no sangue ela está representando como está se distribuindo a gordura no nosso corpo. Se ela está muito alta, ela pode estar se distribuindo nos vasos e ficando presa nos vasos, formando as famosas placas de ateroma, que são placas de gordura que podem predispor o infarto, o aumento da pressão e várias outras complicações, inclusive dor periférica, né? Dor nas extremidades, dor nos pés, insuficiência renal, se a gente tiver uma placa de ateroma lá na região da artéria renal e vários outros problemas. E os órgãos internos também podem sofrer. O fígado mesmo, quando ele tá com acúmulo de gordura nele, a gente tem a famosa gordura acumulada no fígado, que acaba afetando o paciente, porque o fígado não consegue mais trabalhar direito, pode dar sintomas no paciente, deixando ele com pele amarela, enfim, vários probleminhas ali no corpo do paciente. Então, a gente acaba dosando junto, sempre que a gente pede o triglicerídeo, alguns tipos de colesteróis, né? Então a gente olha o colesterol bom, que na verdade ele não é um colesterol bom, e o colesterol ruim, ele não é um colesterol ruim. Vamos entender um pouquinho. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas o LDL, que é conhecido como colesterol ruim, na verdade ele é uma proteína que carrega colesterol. E esse LDL, ele é uma proteína que carrega muito colesterol, ou seja, tem muita gordura que ele está carregando. Por isso ele é ruim, porque é uma pequena proteína carregando muita gordura. Já o HDL, ele é uma proteína maior, uma proteína com maior densidade, então ela é mais pesada e ela carrega menos gordura. Então ela é melhor, porque ela é uma estrutura mais proteica do que lipídica. Então o HDL acaba sendo uma proteína melhor. Quando a gente compara eles, a gente tem que entender que o HDL, que é o colesterol bom, né, ou a proteína que carrega pouco colesterol, na verdade, ela tem que ser um valor alto no nosso sangue. Como o nome diz, ele é bom, né? Ele tem alta densidade, significa que ele é bom e a gente precisa ter mais disso, mais proteína com pouca gordura. O valor de referência, segundo o laboratório, normalmente diz que tem que ser acima de 40. Só que não existe nenhum tipo de estudo que comprova pra gente que quanto mais alto tiver o HDL, menos risco de infarto ou de algumas doenças cardiovasculares. Então, lá no começo dos anos 2000, o INCOR, ele acabou fazendo um estudo, estudou vários pacientes e acabaram descobrindo que existem algumas correlações que a gente pode fazer com alguns fatores de risco que os pacientes possuem, com como se encontram os triglicerídeos e o HDL, fazer uma pequena continha que é muito fácil de fazer, você pode fazer com a calculadora aí da sua casa, é bem simples de fazer, e qual é o risco que esse resultado dá pra gente, do paciente lá na frente sofrer de infarto, sofrer de AVC, ter trombose, ter uma embolia. Então ele dá alguns dados importantes pra gente. E como é essa continha, pessoal? Bom, você vai pegar os seus triglicerídeos e vai dividir pelo seu HDL. Quando a gente pega o valor de referência, 150 de triglicerídeos,
triglicerídeos e divide pela referência do HDL, que é 40, a gente vai obter um valor de 3,75. Essa deveria ser a nossa referência base. Sempre que a gente tiver um valor acima de 3,75, significa que os triglicerídeos estão mais altos no sangue do que o HDL, que é a nossa proteína boa que carrega pouca gordura. Então, nessa lógica, se o triglicerídeo está muito alto, nós temos um valor neto acima de 3,75 no resultado, você tem mais risco de ter infarto ou de sofrer de alguma doença arterial coronária, que são aquelas artérias, aqueles vasos que estão irrigando o seu coração. Então, o que você vai fazer quando você percebe que você fez a sua conta e você tem esse valor? Significa que você vai infartar logo mais? Não, você tem maior risco. Isso vale principalmente para as pessoas acima dos 60 anos. E a gente tem que lembrar que existem alguns fatores de risco que acabam predispondo ainda mais à aparição desse infarto ou dessa doença arterial coronária. Como, por exemplo, paciente diabético, paciente tabagista, paciente hipertenso mal controlado, paciente obeso e paciente que não realiza exercício físico nenhum praticamente. Então existem fatores de risco sim que acabam predispondo a uma maior chance desse infarto ou dessa doença se a gente tem um paciente com esses valores alterados. E se após o seu cálculo você acabou obtendo esse valor abaixo de 3,75, significa que seu HDL está no valor bom, os seus triglicerídeos estão baixos e você não precisa se preocupar, você está fora dessa zona de risco dos pacientes que teriam um valor acima de 3,75. Você tem menos chance de ter um infarto do que um paciente que tem um valor acima de 3,75. Então perceba que nem sempre olhar para aquele numerinho de referência já te deixa livre de doença, dizendo que você está saudável. Essa é a importância de você ir ao médico para você entender um pouco mais do que está te dizendo aquele seu exame. Tem muitas pessoas que vêm aqui nos meus vídeos e querem a cura ou o resultado ou a resposta para tudo. Às vezes pergunta ali, que exame eu faço para tal coisa? E aí tá, você fez o exame e vem um número. O que você vai fazer com esse número? Você vai olhar aquela referência, às vezes você não sabe dessa informação que eu acabei de passar e você fala, tá tudo bem. Mas na verdade, um númerozinho, se você fizesse um cálculo, já ia te informar que você tá com um probleminha. E se eu olhei, descobri esse problema, tô com minha referência ali, minha relação maior que 3,75, o que eu faço? Eu bato sempre na tecla aqui no meu canal, você que é meu seguidor há mais tempo deve saber disso, que a gente tem que fazer exercício físico, a gente tem que se alimentar melhor para evitar desses valores cada vez piorarem. Se você praticar exercício físico, você vai ter um menor valor dos seus triglicerídeos e uma melhora do seu HDL. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa também, a reeducação alimentar é importante por vários motivos nesse quadro aqui. Uma das coisas que aumenta muito a produção dessa gordura no nosso corpo é o consumo de carboidrato em excesso. E se você está com muito carboidrato sendo consumido, o que vai acontecer no seu corpo? Sempre vai ter pico de insulina no seu corpo. Porque a insulina, que é um hormônio que você produz no seu pâncreas, um órgão ali do seu abdômen, ele é responsável de pegar esse açúcar no seu sangue, esses carboidratos que são açúcares, e guardar dentro da célula. Falar, olha, deixa eu guardar aqui no fígado para utilizar quando eu preciso, para esse açúcar não ficar muito alto no sangue agora. E aí quando você dorme, por exemplo, que você não está comendo nada, ou quando você está em jejum, o seu fígado começa a liberar esse açúcar no sangue para você não desmaiar por falta de açúcar. Então o seu corpo meio que se protege contra isso. Só que se você está se expondo a muito carboidrato o tempo todo, está consumindo muito doce, o que vai acontecer? Você vai ter picos de insulina tão rápidos e tão intensos várias vezes durante o dia, você acaba utilizando insulina demais, você acaba usando esse carboidrato e transformando ele em gordura, e além disso você acaba criando uma resistência contra a insulina. Uma resistência que os órgãos acabam tendo, eles não querem mais se conectar a esse hormônio. E por não se conectar mais a esse hormônio, o paciente tem mais chance de diabetes tipo 2. E aí essa diabetes tipo 2 acaba predispondo a outras doenças, como doenças cerebrais, doenças de problema de visão, doenças periféricas, como por exemplo a neuropatia diabética, né, que é aquela falta de sensibilidade que o paciente diabético pode ter. Então você acaba tendo várias complicações. Tudo isso por quê? Porque você se alimentava de uma forma errada, você começou a ter uma alteração no seu triglicerídeo e você não reparou. Então perceba, às vezes você fez o exame da sua glicemia, né, que é o açúcar no sangue, estava tudo normal. Mas aí você olhou os triglicerídeos, você olhou seu HDL, você fez esse cálculo que eu acabei de falar, ou seu médico fez, deu um valor acima de 3,75. Isso dá ideia no médico, falou, opa, tá na hora da gente dosar algumas outras coisas. Ou você mesmo falou, opa, preciso fazer alguns exames de sangue. Então você refaz a sua glicemia, você pode ver como está o seu nível de insulina no sangue, se ele vier muito alto, já tá te dando um aviso que talvez você está criando uma resistência à insulina. Você pode fazer uma hemoglobina glicada, que é um exame para ver como está o açúcar cronicamente no seu sangue. Então esses são alguns exames que você pode fazer para se precaver com isso. Mas repara, da onde que veio a ideia de fazer esses exames? Veio dos triglicerídeos e do HDL, desse pequeno cálculo que a gente acabou de falar aqui. O intuito desse vídeo é justamente você entender que nem sempre nós vamos ter um exame que vai te informar sobre todas as coisas no corpo. Eu dei agora para vocês a ideia de um exame que ele avisa de muita coisa. Ele te dá um aviso se você pode ter risco de infarto lá na frente e também risco de
diabetes, risco de resistência à insulina, alterações importantes no nosso corpo, né? Alterações na visão, alterações ali na região nervosa periférica, que são complicações da diabetes. Então a gente tem sim como se precaver. E o intuito do meu canal, como eu sempre falo aqui para vocês, é ensinar para que você seja o dono da sua própria saúde, para você poder entender um pouco mais de como funciona o corpo e, lógico, se você perceber que tem alguma coisa errada, você ir para o médico e poder fazer a sua consulta. Eu vou repetir uma coisa que eu falei já aqui no canal, numa live, quando eu agradeci os 350 mil inscritos. Pessoal, eu não atendo no Brasil, eu atendo fora, eu atendo no exterior. Então, se você está precisando de ajuda médica, vai para o médico. Procura um médico na sua cidade, faça a sua consulta, porque você percebeu que tem alguma coisa errada no seu exame, você pode ter algum sintoma aparecendo, e como eu sempre bato na tecla aqui no meu canal também, sentir sintomas não é normal, né? Tem muita gente que fala assim, doutor, eu tô com uma queimação nos meus pés. É normal? Óbvio que não é normal. Não existe sintomas normais no corpo. Existem sintomas de doença no corpo. Então, sintoma é uma coisa que não é normal, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixe seu comentário ali embaixo que é muito importante, deixe seu curtir. Você fez o seu cálculo da sua relação triglicerídeo e HDL, não se esquece. É triglicerídeo dividido pelo HDL, vai te dar uma referência, tem que ser abaixo de 3,75. Qual que deu o seu resultado? Deixa no comentário, também dizendo de onde você está assistindo esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e vou deixar para vocês duas recomendações aqui do lado. Um vídeo onde eu falei sobre gordura no fígado. Existem formas, sim, da gente diminuir um pouquinho a gordura no fígado. E outro vídeo onde eu dei 9 causas dos triglicerídeos elevados. Muito importante, caso você esteja com triglicerídeo elevado, você dá uma olhada nesse vídeo aqui também. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder e saúde e paz para todo mundo. Tchau, tchau.